bem? Estamos em São Paulo. Eu, meu amigo Pastor Paulo, companheiro de viagem. Hoje é dia 27/12/2014. Estamos a 4 dias do final de 2014. E nós conseguimos chegar aqui no Templo de Salomão. Estamos felizes, como vocês podem ver as imagens. O lugar é magnífico, é fantástico. É algo tremendo. Só estando aqui para sentir, você já sente a presença de Deus, o mover, né? Lugar todo mundo conhece, cristãos e não cristãos conhecem aqui, virou ponto turístico, referência na cidade. O lugar ficou muito conhecido. Então, eu estou aqui por vários motivos. Um dos motivos não é que eu vim aqui, não foi só ver o templo. Eu poderia vir aqui em qualquer época ver o templo. Mas um dos maiores motivos é trazer um exemplar do meu livro para o Bispo Macedo. Vou estar aqui a dedicatória para o Bispo e nós vamos fazer o possível para que chegue às mãos dele, tá? Então está aqui a dedicatória, um para ele e um para a Dona Esther, como você vê, um para a Dona Esther também. Então, esse livro ele tem um capítulo que ele fala sobre os cabeças da igreja. E aí eu enumero uma série de líderes nacionais e mundiais que são cabeças da igreja de Cristo na terra hoje. Não tem outro. Esses homens são os cabeças de Cristo na igreja. O Bispo Edir Macedo ele tem se sobressaído entre eles. Eu poderia dizer que ele é um dos gigantes de Deus na terra, um dos grandes líderes. Qual outra obra tem feito o que a Universal faz ao redor do mundo? Então, quando eu trato dos cabeças da igreja e que eu enumero o Bispo Macedo, que eu falo do Bispo, que eu falo de Morris Cerullo, de Billy Graham, de Johnny Ello, eu falo também de outros líderes aqui no Brasil, Miranda, R. Soares, o próprio apóstolo Valdemiro, né? Eu falo dele no livro. São homens que têm causado um impacto no mundo através da sua fé, através daquilo que eles creem que seja a vontade de Deus. Mas tem um detalhe que o meu livro, vocês vão ficar sabendo aqui, uma das coisas-chave do meu livro, um dos chavões do meu livro é a união, é a unidade da igreja. Então a unidade da igreja, ela se dará quando esses cabeças se unirem. Então no meu livro vocês vão encontrar aqui, quando eu falo sobre o conselho de sábios e anciões. Esses homens têm sido os sábios desses dias. Esses homens são os anciões desses dias. Esses homens têm feito, têm uma comunhão com Deus. Algo sobrenatural com Deus acontece com eles, porque eles têm feito coisas grandes, coisas espantosas. Como Jesus disse, né? Aqueles que creem em mim fariam as obras que eu faço e maiores ainda fariam. Vejam o Templo de Salomão, né? Eles estão fazendo coisas grandes. Aqui próximo, Valdemiro tem um templo para 100 mil pessoas, outro para 20 mil pessoas. Então eles têm feito. Então o livro ele trata disso. Mas o que é que eu quero chamar a atenção, na verdade, para a grandiosidade do tempo, essa obra fantástica e o nosso lendário, né, já posso dizer assim, Bispo Macedo, o nosso grande Bispo Macedo, junto com os seus bispos, pastores, obreiros, obreiras e membros, né, conseguiram erguer para Deus esse grande santuário, esse lindo santuário. Então, mas parou por aí, bispo? Já acabou? Tem muito a ser feito. Então aqui no livro, o capítulo que eu falo do Senhor, Bispo Macedo, eu coloco o Senhor como um dos maiores generais de Deus nessa terra. O Senhor tem uma missão que vai além do seu convívio com os seus bispos para delinear as estratégias de avanço da Igreja Universal. O Senhor hoje é um dos grandes responsáveis
pela obra evangelística de Deus nessa terra, que vai além da Igreja Universal. E o senhor bispo, o senhor precisa reunir os cabeças da igreja. O senhor precisa se reunir com os cabeças da igreja para delinear, para ouvirem o grande general, do grande Deus de Israel, aquilo que precisa ser feito para provocar a vinda do rei, o retorno do rei. É disso que trata o meu livro. Vocês têm conseguido galgar todos os montes da sociedade, os montes das finanças, os montes da religião. Vocês estão em toda parte. Vocês estão abertos 24 horas socorrendo as almas. É um monte precioso que vocês alcançaram e vão continuar galgando. Alcançaram os montes da economia. Quem pode deter hoje a Universal? A Universal hoje é um poderio financeiro grandioso, tem sua própria sustentabilidade. Então, por falta de recursos, a Igreja Universal nunca vai parar. Então, a igreja atua em todas as áreas, líderes, empresários, profissionais. A igreja trabalha na implantação do líder realmente universal do reino de Deus. É fantástico, mas bispo, o senhor é um líder hoje, eu sou um grande líder, o senhor pode reunir os cabeças. Eu não falo de reunião de igrejas, mas reunião de ideias, de estratégias para provocar a vida de Jesus. Talvez seja esse detalhe, bispo, que esteja faltando para causar um grande impacto mundial e de abertura das nações que estão fechadas. Quando os grandes líderes se reunirem para apresentar ao mundo um plano de redenção, um plano de salvação, para apresentar aos líderes das nações, aos líderes mundiais, reunidos como cabeças, como lideranças do Evangelho, em um conselho de sábios e anciões. Aí vai se cumprir uma grande profecia que às vezes vocês não atentam. Quando eles forem um, o mundo então o ouvirá. Quando nós formos um, como Jesus foi com o Pai, o mundo nos ouvirá. Como é que o mundo vai nos ouvir com essas guerras? Como é que o mundo vai nos ouvir, cada um cuidando do seu rebanho, cada um cuidando de si? Nós somos um único rebanho, a Igreja de Cristo na Terra, o qual a cabeça é Cristo. Nós somos membros, partículas, mas somos um do outro. Bispo, você pode fazer mais. Eu me lembro quando o senhor fala lá no livro, no finalzinho do livro, O Nada a Perder 2, o senhor diz que sonhou e Jesus dizia que o senhor podia fazer mais. Esses detalhes, essas nuances. Então, bispo, um livro para o senhor, um livro para a dona Esther. Faça uma leitura. Eu sou um gigante, eu sou um grande. Eu não sou nada, eu sou apenas Moisés Santana, ninguém me conhece, um anônimo. Então a missão é essa aqui. Se eu vender livro, bom. Se eu não vender, já cumpri a missão. Trazer para os líderes. Assim como eu estou entregando para o senhor, eu estarei entregando para o Davi Miranda, para o R. Soares, para o apóstolo Valdomiro, para o Esteve Hernandes, já entreguei para o Silas Malafaia, já entreguei para o apóstolo Márcio Valadão. Viemos agora, chegamos 2 horas da manhã hoje, vindo de BH, Belo Horizonte. Enfim, vamos trazer a tradução para o inglês para mandar para os líderes americanos. Então é isso. Muito obrigado. Obrigado a vocês. O sentido da minha viagem era esse, era chegar aqui no Templo de Salomão para adorar, para contemplar a grandeza de Deus através dessa obra maravilhosa, mas também para trazer um exemplar, o Bispo Macedo, os maiores líderes em evidência, vivo da atualidade do Evangelho. Os maiores líderes. E um convite seu, bispo, poderá reunir em um local os cabeças da igreja.
No dia que isso acontecer, podem ter certeza que Deus vai descer. Deus vai descer. Ele vai sentar lá, né? Ele vai sentar lá, ele vai falar com vocês. E a partir desse dia a igreja vai estar mais forte. O corpo vai estar mais oxigenado. Se dará, eu creio, o avivamento nato. O avivamento que vai fazer os céus se abrir para o evangelho na terra. E as portas do inferno não prevalecerá sobre a igreja, como a palavra diz. E grandes coisas acontecerão para todo o corpo de Cristo na terra. Para todo o corpo de Cristo na terra. Coisas tremendas acontecerão. Coisas fantásticas acontecerão. O poder que emana hoje sobre a igreja será dobrado, virá porção dobrada do Espírito Santo. A sabedoria, a unção, a salvação, as almas vão se converter ao atacado. As nações vão se abrir. Mas são pequenas chaves que precisamos abrir. Pequenas chaves abrem grandes portas. São esses detalhes que talvez a igreja de Cristo hoje ainda não atentou. São brigas, são desunião. Cada um buscando o seu espaço. São detalhes que está na Bíblia, que Deus condena. Está condenado por Deus. Inclusive com sentenças. Essa divisão, cada um buscando a sua parte, é acompanhado de sentenças. Ninguém vai tomar o que o Senhor já conquistou, que a igreja universal já conquistou, que qualquer igreja conquistou. Muito pelo contrário. Vamos tomar muito mais espaço, vamos alcançar muito mais. Vamos realizar obras muito mais, cada um com o seu talento, cada um desenvolvendo a sua parte, mas com uma cabeça pensante. Uma reunião de líderes pensantes. Com diretrizes para tomarmos as nações, como a palavra diz: pede-me e eu vos darei as nações por herança. Querido pastor Paulo, mais uma vez, muito obrigado pelo apoio. Gente, fica aqui o meu vídeo mais marcante. Se algo que eu não falei, que Deus me fale para que eu possa falar em outros vídeos. Mas a grande que dessa viagem está aqui. Chegar no Templo de Salomão, entregar o livro. Não sei se vai ser possível, irmãos, eu acho que ele está em Portugal, mas entregar o livro aqui para os líderes, chegar a mão dele, do bispo. Poderia ter mandado pelo correio, mas eu preferi vir dirigindo de carro e vir pessoalmente entregar. Poderia já ter mandado pelo correio, mas Deus disse: não faça isso. Vá lá, grave o vídeo e entregue. E desfrute da grandeza e da beleza que já se vê na terra através de uma obra como essa. Um abraço a todos, Deus abençoe. Muito obrigado, pastor Paulo. Valeu. Tchau, tchau.